Olá, pessoal. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Estamos aqui para mais um episódio do Chama a Clínica Mais MedGo. E hoje na verdade, começa uma série de episódios, né? Então não é só mais um episódio. São vários episódios que vão começar hoje. É o primeiro episódio de uma série especial. Por que essa série é especial? Porque aqui a gente vai discutir casos clínicos que você atende no pronto-socorro e muitas vezes você não reconhece a gravidade, você não maneja de maneira correta. Então, para você não esquecer jamais de alguns detalhes importantes das principais, vamos colocar assim, as principais doenças e as mais graves no pronto-socorro que você não pode errar, a gente vai dar todas as dicas aqui, nesses casos clínicos. Isso. E essa série de episódios vai chamar Sala Amarela. Sala Amarela. Não se enganem com a ficha do paciente, viu, gente? Porque às vezes uma ficha verde pode ser uma ficha laranja pode ser uma ficha amarela. Então, a gente escolheu Sala Amarela justamente porque ele tá a maioria das coisas. É o paciente que está no meio do caminho, né? Na Sala Amarela, às vezes tem uns verdes, uns vermelhos. Exatamente. E vamos começar com o caso clínico. Então, todo episódio vai ser pautado, norteado por um caso clínico e nós vamos discorrer sobre o caso e colocar ali os highlights sobre aquele assunto. Certo. Rápido, direcionado. E muito objetivo. Muito objetivo. A gente vai fazer igual tem que ser no pronto-socorro. Tomada de decisão rápida. Isso aí. Caso clínico. Paciente de 28 anos, diabética, insulino requerente. Comparece ao pronto-socorro queixando-se de mal-estar inespecífico. Fala que o apetite já estava reduzido, estava se sentindo mais cansada, mais ou menos há uns 3 dias de duração. Tinha comparecido ao pronto-socorro com uma queixa de disúria, urina mais concentrada. O médico identificou uma potencial infecção do trato urinário, passou para ela ciprofloxacino, pediu urocultura e liberou. Ela estava usando ciprofloxacino em casa, mas iniciou um quadro febril. E por esse motivo, pela febre, voltou ao pronto-socorro no 3º dia de sintoma, tá? Certo. Na admissão do pronto-socorro, essa paciente encontrava-se lúcida orientada, taquipneica, frequência respiratória de 26, saturando 95% em ar ambiente, normotensa, pressão de 130/80, frequência cardíaca de 110. Do aparelho cardiovascular, as demais avaliações ali, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, uma perfusão adequada, aparelho respiratório nada digno de nota, abdômen também inocente e tinha um pouquinho de desconforto na punho percussão lombar, Perfeito. à direita. É isso que a gente tem. Então a gente tem uma paciente jovem, diabética, com sintomas urinários no pronto-socorro, né? Então a gente tem de cara aí qualquer médico que na Sala Amarela já vai identificar que a gente está diante de um quadro infeccioso. Sim. Né? Então, assim, esse quadro infeccioso, ele me exige uma ação rápida do ponto de vista de tratamento sindrômico rápido. Ela tem critérios de gravidade no exame físico, na avaliação clínica dela, Carol? Alguns sinais devem chamar nossa atenção. E é o que a gente fala sempre para o pessoal. Nós temos que sensibilizar nosso olhar para esses sinais de gravidade, para a gente conseguir reconhecer esse paciente mais rapidamente e abordá-lo de maneira mais assertiva. Então, o que chama atenção? Até no exame físico mesmo. Taquipneia, taquicardia e essa história de prostração, essa paciente que já está com uma evolução que não é arrastada por um quadro infeccioso, mas que está em piora, vamos considerar assim. Então, encaixando na primeira síndrome clínica mais grave que a gente tem, ela pode estar séptica. A gente ainda não fechou esse diagnóstico. Existe uma possibilidade, mas não é uma possibilidade grande, né? Então, assim, não é claramente no exame físico, na história clínica dela, não nos vão direcionar para essa síndrome clínica, né? E como é que a gente sabe que ela não tem tantos sintomas assim sugestivos?
porque a gente lembra dos scores de suspeição, né? Então, score de Isso. gravidade, então, NILS, Quicksolfa, CIRS. Se a gente for considerar a avaliação dessa paciente, ela vai pontuar algumas coisas no Quicksolfa 1, que é da frequência respiratória. Sim, não define. Não define. CIRS, ela tem frequência cardíaca só. Só ela tá febril na Afebril. descrição e taquicardia ela tá com 110 de frequência Só, cardíaca, então né? só um. Só um ponto, né? Então não tem. E no NILS também vai ter pouco ponto, não vai configurar um quadro. Só, ela não tem hipotensão, ela não tem taquicardia importante, ela não tem febre, ela não tem alteração do estado mental, então assim... Do ponto de vista infeccioso, essa paciente é uma paciente que merece atenção, mas uma abordagem ali habitual. Exatamente. Então a gente já fez... essa paciente está com uma infecção urinária, ela tem critérios aí de uma pielonefrite, Sim. mas ela não tem... Os critérios de pielonefrite são dor lombar, que é do estado geral, e febre relatada, não apresentada no pronto-socorro, e na punho-percussão lombar, uma punho-percussão lombar positiva. Então ela tem critérios de pielonefrite, mas ela não tem sepse. Ok. Mas algumas coisas do caso clínico dessa paciente tem que nos chamar a atenção. Exemplo, eu estou com uma paciente com uma pielonefrite que tem uma taquipneia, e essa paciente tem uma paciente diabética. Olha na história clínica alguns detalhes que a gente não pode deixar de passar desapercebido. E isso é fundamental na hora que a gente vai fazer o raciocínio clínico do caso desse paciente. E isso, gente, tem que ser algo, principalmente no pronto-socorro, que é um lugar que a gente tem que ser rápido, um local que a gente tem que ter ferramentas e usar esse raciocínio a nosso favor. Então, nessa paciente, por exemplo, qual é um exame que é imprescindível fazer nessa paciente no pronto-socorro? Uma glicemia. Ela precisa de fazer uma glicemia na chegada do pronto-socorro. Então, assim, a gente fez uma glicemia dessa paciente. E isso, gente, tô falando de uma glicemia capilar, beira-leito ali, ó. Você pode falar e faz uma glicemia capilar dessa paciente. Fundamental. A gente fala para fugir de receita de bolo, né? Mas paciente diabético chegou no pronto-socorro, uma glicemia não vai fazer mal. Principalmente com infecção, porque a gente sabe que as infecções, elas são triggers ali para descompensação do diabetes. Exatamente. Então a gente fez uma glicemia dessa paciente, essa glicemia tá quanto, Carol? A glicemia dela veio high. Pois é, olha só. Tô com uma diabética, com uma infecção urinária no pronto-socorro, com uma glicemia elevada. Qual que é o outro diagnóstico que não pode deixar? E aí a gente está falando de uma paciente jovem com diabetes tipo 1, insulino requerente. Qual que é o outro diagnóstico que não pode deixar de passar? Estou falando de síndrome clínica. A gente falou de sepse e descartamos. Outra síndrome clínica importante que a gente não pode deixar passar é a cetoacidose diabética. Com certeza, tem que estar no nosso radar. Então, assim, é muito importante que, diante de um paciente com diabética, com sintomas infecciosos no pronto-socorro, ganhe uma glicemia capilar. Essa glicemia capilar está elevada. Gente, olha esse raciocínio aqui. Isso, se você demorar mais de 10, 15 minutos para você tomar essas decisões, você está demorando muito tempo. Então, assim, em 15 minutos você já tem uma glicemia high numa diabética com infecção. Tem que rastrear cetoacidose diabética. Em 15 minutos você sabe que você tem que pedir pelo menos uma gasometria e pedir para essa gasometria chegar para você a fitinha. Isso aí demora 5 minutos. Exatamente. Então, em 20, você tem o diagnóstico dessa paciente. Exatamente. E a decisão, porque junto com o diagnóstico vem a decisão clínica. E assim, então, em 20 minutos eu tenho o diagnóstico sindrômico dessa paciente, até o que causou essa síndrome, né? Então, assim, eu já tenho resolvido o quadro clínico dessa paciente. Então, a gente pediu uma gasometria. Então, a gasometria chegou a fita lá, demorou muito, 10 minutos para a fita chegar, uma gasometria arterial dessa paciente. Como que estava, Carol? A gasometria dela tinha um pH de 7,17, nós vamos colocar depois aí na tela. pH de 7,17, bicarbonato de 10, PO2 estava normal, PCO2 normal também dentro do valor de referência, e eram essas alterações mais importantes. Lactato de 1,8. Então, assim, a gente está diante de uma gasometria com uma acidose metabólica com uma acidemia. Então, ela tem uma acidose metabólica. Uma paciente diabética com infecção no pronto-socorro. Aqui, gente, aí vocês vão falar assim, mas para fechar o diagnóstico de cetoacidose diabética eu preciso de uma cetonemia. Sim, você vai fazer exames gerais dessa paciente agora, inclusive com a cetonemia ou uma cetonúria, para você fechar o diagnóstico de cetoacidose diabética. Mas, e aí que tá,
eu acho que aí que está o ponto do médico no pronto-socorro. Gente, você pode, e aí é uma coisa que eu gosto sempre de falar, Carol, você pode retroceder em condutas no pronto-socorro. Você pode mudar um pouco suas condutas no pronto-socorro. Você não precisa ser engessado. O que você não pode é atrasar suas condutas. E o que eu vejo muitas vezes? Os plantonistas do PA esperando ter todos os critérios na mão dele para ele tomar uma decisão. Acidose metabólica, infecção, diabética tipo 1 com glicemia high, a chance dela ter uma cetose diabética é quase 100%. Ela tem 2 de 3 critérios. Entendeu? Então, assim, ela só. Mas eu não tenho acetonemia. Você não precisa da cetonemia para você fazer o diagnóstico. Sim. Então você já fez o diagnóstico dessa A paciente. cetonemia ela é desejável, mas ela não é essencial, obrigatória. Então, assim, são 2 de 3 critérios. São 2 de 4 critérios, se a gente considerar, né? Então vamos repassar aí os critérios. Os critérios são pH abaixo de 7,3, bicarbonato abaixo de 18, cetonemia positiva e hiperglicemia. Então a gente tem. E aí tem lugar que coloca glicemia acima de 250, tem lugar que coloca acima de 200, mas acima de 250 já é. Já é critério. Quando vem na fita de glicemia high, que eu falei aqui, geralmente é acima de 500, viu, gente? Tem glicosímetro que não marca acima de 500. Então, via de regra, são glicemias bem altas. Por isso que a gente exemplificou e era realmente o caso dessa paciente. Então aí você precisa de... A sua atitude agora primeira coisa, esse paciente precisa de uma monitorização rápida e um tratamento agora extremamente eficiente. Cetoacidose diabética no pronto-socorro e num paciente internado, você tem que resolver o problema desse paciente e a sua meta é de 6 a 12 horas. E quanto mais rápido, melhor. E no pronto-socorro é que você muda o prognóstico desse paciente. Por quê? Quanto mais rápido você tratar, mais rápido esse paciente você vai não só resolver aquele problema no PA, mas também tirar o paciente mais rápido do hospital. Né? Então, assim, e reduzir risco de complicação. Né? Primeira decisão clínica, então, eu vou colocar esse paciente num leito monitorizado. Não tem leito de CTI onde eu trabalho. Então, tá bom, você vai levar esse paciente para a sala de emergência. E se move criatura. Exatamente. Então, se move criatura. Não dá para ficar paradão lá. Nossa, uma gás, um pH de 7,17, um bicarbonato de 10. Deixa eu terminar de pedir os exames. Esse é um paciente que você precisa ter na mão. Totalmente na mão, e ele tem que estar rapidamente na sala de emergência com monitorização, oxigênio, se o paciente precisar, 2 acessos venosos, e aqui é fundamental os acessos venosos, porque você vai ter que fazer várias intervenções que são na veia, e a monitorização eletrocardiográfica contínua. Né? Então, assim, é muito importante isso. Tá? Então, assim, o exame físico desse paciente a gente já fez. Por que tem taquipneia? E aí você vai notar que a taquipneia desse paciente é um pouco diferente. Né? Então, assim, mas será que esse paciente está fazendo uma doença respiratória? Não. O paciente que tem acidose metabólica, ele está tentando compensar a acidose metabólica com um mecanismo respiratório. O pulmão que compensa a acidose metabólica. Então, assim, é o que a gente fala que é para lavar o CO2, né? Para baixar o CO2 e, com isso, tentar amortecer ali, tentar diminuir aquela acidose ou aquela acidemia, né? Então, geralmente a taquipneia é uma respiração rápida e profunda. Todo mundo chama de respiração de Kussmaul, a respiração da acidose, né? O padrão respiratório de Kussmaul. Então, esse paciente é muito característico, assim, um paciente com cetoacidose diabética, você vai ver ele taquipneico mesmo. E à medida que você for tratando e revertendo o quadro clínico dele, a taquipneia vai melhorando. Então, assim... É um mecanismo compensatório, então. Então é compensação, tá? Perfeito. Monitorizamos, colocamos um leito de monitorização oxigênio veia, exame físico já foi feito, nesse caso é uma monitorização eletrocardiográfica contínua, a gente vai começar a tratar esse paciente. De peculiar, não exatamente entrando no quesito tratamento da cetoacidose diabética, essa paciente ela tinha feito no pronto-socorro uma urocultura. E a primeira coisa que fizeram foi cobrar essa urocultura de 3 dias anteriores. Ela estava usando cipro, só que era uma E. coli resistente a cipro. Então, ajustaram a antibiótico terapia dessa paciente. Porque é isso, né, gente? Você vai tratar sindromicamente, mas também buscar a etiologia daquilo.
Então, o Fabrício falou bem que em 20 minutos a gente tinha abordagem, o diagnóstico sindrômico e etiológico, no caso dessa paciente, às vezes não é tudo assim na mesma hora. A gente vai ter o diagnóstico sindrômico e o etiológico, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas no caso dessa paciente, não. E aí a gente conseguiu direcionar, inclusive, a antibiótico terapia para ela. A gente começou uma ceftrexona, porque era uma E. coli sensível e tratar o trigger faz parte também da abordagem da cetose diabética. É então, o principal, inclusive. Assim, é o que vai fazer, é o que vai fazer paciente... você estabilizar o doente, Exato. né? Então, isso foi feito e agora entrando exatamente no tratamento da cetose diabética. Então, primeira coisa, reposição então, vamos fazer aqui rapidamente uma tríade do tratamento. A gente vai fazer hidratação venosa, correção da glicemia e correção de distúrbio de potássio, caso precise. Tá? Então, se você tem um potássio acima de 5,5, você não precisa de começar ou se preocupar com reposição de potássio. Tá? Se você tem um potássio já nos seus exames da chegada, e a gasometria muitas vezes te ajuda nisso, que a fita de alguns gasômetros, ela tem lá o valor de potássio. Então, se o potássio já está mais baixo, você precisa de repor o potássio para começar a terceira, que é a correção com insulina venosa contínua. Você precisa barrar o mecanismo do paciente estar em cetoacidose. Até agora tem 2 grandes problemas da abordagem desse paciente, em geral, o paciente com cetoacidose diabética. Primeiro, reconhecimento. A gente não falou de um paciente aqui que está moribundo, não. Era um paciente com algumas nuances ali. Só isso. Então passa batido de muita gente. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, a interpretação da gasometria, que aí o buraco é mais embaixo, mas você, criatura, que tem dificuldade da interpretação da gasometria... Você não vai ter mais. Não vai ter mais, que o plantão 360 aí. E o Fabrício, modéstia à parte, né, Fafá, você detonou na aula de gasometria. Ele fez, assim, um passo a passo que você, que passou a vida inteira médica sem saber dominar esse exame, você não vai ter mais esse problema. Gasometria é um exame que você bateu o olho. Se você... tem que bater o olho e falar, o diagnóstico é esse, igual eletrocardiograma. As coisas graves você tem que saber rapidamente. Mas aí você falou de outro calcanhar de Aquiles. Mas a gente também... A gente tá tocando na ferida, a gente né? Tem outra. A gente fala o problema e dá a solução. Exatamente. A gente não, toda pessoa eficiente, ela te dá o problema. Então, a Carol brilhando, ela te dá o problema e te dá a solução. Então, também teremos aula de eletrocardiograma com análise rápida e eficiente para o PA. Vamos ter, sim. Plantão 360. Então, voltando A gente nem tinha feito merchan do Plantão 360 ainda, né? Não. Agora a gente fez. Plantão 360. Tríade do tratamento. Você falou de hidratação, distúrbio do potássio, controle da glicemia. Isso. Hidratação, com o quê? Idealmente com uma solução, um cristalóide equilibrado, Ringer lactato, para a gente evitar a acidose metabólica hiperclorêmica depois da ressuscitação. Perfeito. Tem cloreto de sódio? Posso usar? Pode. Lógico. Tá? Por isso, idealmente, se você tem os dois, prefira o Ringer por conta do risco de acidose hiperclorêmica. Beleza? Ringer simples é a mesma coisa, gente? Tá. Ringer simples é a mesma coisa. Qual volume? 20 a 30 ml por quilo, tá? Então, de volume. Começou. Distúrbios do potássio. Você estava falando sobre isso, eu te interrompi. Aí você vai corrigir potássio acima de 5,5, a gente não corrige o potássio. Abaixo de 5,5, você vai precisar de corrigir esse potássio. Você vai precisar dar uma manutenção, na verdade, uma manutenção de potássio. Então, assim, você na sua solução, você vai ter que colocar na sua hidratação, não na sua ressuscitação, mas na sua hidratação, você precisa de colocar potássio. E a insulina, você idealmente faz uma solução de insulina venosa contínua, 1 unidade por ml. Então, e você começa você pode começar com meia unidade por quilo por minuto, aí você vai ajustando de acordo com a glicemia do paciente. É de 0,1 a 0,5 que você pode começar, você vai tateando ali de acordo. Essa paciente, ela já é insulinizada, nunca foi insulinizada, isso aí vai pesar na sua decisão. Os pacientes que não são, no primeiro diagnóstico, tá abrindo um quadro de diabetes, que é mais comum na infância, mas que não é raro também no paciente adulto jovem. E geralmente eles são mais responsivos, né? Então você tende a dar uma dose menor por quilo. Mas se é um paciente com resistência insulínica, um obeso, que tem um diabetes tipo 2, por exemplo, também pode dar, você pode aumentar um pouquinho. Você pode aumentar a dose, mas assim... Vai tateando. Começa com uma dose intermediária e vai embora. Se quiser começar com dose alta também não tem problema. Você está monitorizando seu doente. Isso. Glicemia,
Lembrando que glicemia é de 1 em 1 hora nesse início. Isso é super importante. Então, esse paciente ele tem que estar, gente, monitorizado e com uma equipe preparada. Você tem que alertar a equipe de enfermagem, a equipe que está ali com você sobre o caso e sobre o que você está tratando, né? É fundamental que essas glicemias, esse controle glicêmico seja rigoroso para a gente, primeiro, garantir o controle adequado e rápido e, segundo, prevenir intercorrências. Então, identificar precocemente quando essa glicemia começar a baixar, porque a nossa abordagem muda, né? Até hipoglicemia, né? E A até gente pode corrigir hipoglicemia. rápido demais e fazer uma hipoglicemia no paciente. Exatamente. Então, em relação ao tratamento, isso. E aí? Eu comecei e agora? Eu acho que até aqui, algumas pessoas vão com tranquilidade, mas depois daqui começa a embananar o meio de campo. E aí, assim, primeiro, se você está num serviço que tem uma unidade de terapia intensiva com leito disponível, a sua decisão já está tomada, você vai transferir esse paciente para o CTI. Por isso que a gente falou que em meia hora, 25 minutos, até chegar a casa, você estava com a decisão tomada. Porque você identificou que é cetoacidose diabética, CTI. Se você está no serviço com isso disponível. Exatamente. Senão, você vai colocar ele na sala de emergência e vai manejar o quadro lá. Entendam. Transferir para o CTI não é delegar o cuidado desse paciente. Não, você vai transferir para um nível de cuidado que esse paciente precisa. Mas então, você vai tomar todas as medidas, né? Transferindo. São duas coisas diferentes que a gente precisa. Pronto-socorro é local de estabilização. Vamos pensar no pronto-socorro ideal, tá? A gente sabe que a gente tem no Brasil inteiro uma diversidade de todo tipo, né? Mas o pronto-socorro ideal é a sala de emergência, uma sala de estabilização, início das condutas e depois transferência para o nível de cuidado que a gente define. Eu vou mandar para casa, eu vou deixar esse paciente em observação, depois eu vou mandar para casa, eu vou internar esse paciente. Eu vou internar na unidade de terapia intensiva, eu vou internar na enfermaria. Essas decisões que a gente precisa tomar no pronto-socorro. E aí, quando a gente fala dessas decisões, eu não vou chegar e vou ser um triador. Não, eu vou pegar, eu vou começar a manejar. Fazer o diagnóstico. Diagnóstico sindrômico etiológico. Identifiquei o paciente e, com isso, eu vou começar a manejar esse paciente na sala de emergência, nesse caso, por exemplo, da cetoacidose, sala de emergência. Tá tudo certinho, estabilizei o paciente, transfiro o paciente na unidade de terapia intensiva para continuidade do cuidado. O cuidado já começou. Né? Então, assim, eu não admiti um paciente gravíssimo, vou entregar ele no CTI sem começar a tratar o paciente. Exatamente. Definitivamente não é. Outra coisa, Carol, mas eu tô aqui na UPA e meu pronto-socorro eu faço tudo. Criatura, com esse episódio de 20 minutos, que a gente prometeu em 15, mas não vai entregar, com esse episódio de 20 minutos, vocês sairão aptos a tratar e conduzir esse paciente do início ao fim. Óbvio que nós não estamos aqui prometendo relembrar fazer uma revisão de cetose diabética. Não é isso. É highlight tópicos ali fundamentais para o manejo desse paciente, para você não comer mosca na condução desses casos. Então, tríade do tratamento. E agora, o próximo passo? O próximo passo, então. Esse paciente está na sala de emergência, a glicemia começou a melhorar, o estado de hidratação está melhor, a taquipneia se resolvendo, a glicemia abaixo de 250. Né? Então, esse não é o... Só que ainda esse paciente não está resolvido a cetoacidose. Né? Então, assim, isso eu também... Agora a gente já posso falar de uma vez de um equívoco comum. Glicemia normalizou ou caiu, está resolvida a cetoacidose diabética. Opa! Cuidado. Ou pior do que isso, comecei a hidratar. Aí eu repeti uma gaso e a gaso melhorou. Não, e assim, são critérios de melhora. Então, você vai repetir a sua gasometria, pelo menos com 2 a 4 horas do início. Repetir o potássio daí 4 horas. Isso é muito importante para você conduzir o caso da cetoacidose. A glicemia você vai monitorizar de maneira mais rápida, então a glicemia caiu de 250, você precisa começar soro com glicose para esse paciente. Senão esse paciente vai fazer cetoacidose de jejum. O mecanismo é um pouco diferente, mas a base fisiopatológica é a mesma. Você é célula sem glicose. Então, assim, você deu insulina, aí você baixou muito a glicemia do paciente. Essa glicose entrou para a célula consumiu essa glicose. Daqui a pouco a célula precisa de mais glicose, eu não tenho glicose porque eu fiz uma hipoglicemia relativa no paciente. Então, eu tenho que entregar para ele
suporte de glicose. Então, abaixo de 250 eu começo meu soro glicosado. Então, comecei o soro glicosado, corrige potássio, se precisar corrigir potássio. Aí, fiz minha gasometria, tratei brilhantemente meu paciente. A gasometria melhorou. Quais são os critérios de tratamento da cetose diabética? Eu melhorei o bicarbonato, esse bicarbonato está acima de 18 agora. Então é basicamente o contrário do critério diagnóstico. E aí a gente pode usar o anion gap também, tá bom? Legal. O anion gap ele não é critério diagnóstico, né? Mas ele é um dos critérios de tratamento. Então, assim, o anion gap, lembrando que a acidose hiperclorêmica é acidose, vou falar da acidose, da cetoacidose, ela é uma acidose de anion gap elevado. Se o anion gap está normalizando, é um critério de tratamento. Anion gap normal, bicarbonato acima de 18, pH. glicemia resolvida, e o pH ele pode até não estar normal ainda, mas se o bicarbonato está aumentando, isso vai resolver daqui a pouco. Tá? E a glicemia abaixo de 250, eu tenho critérios de tratamento da cetoacidose diabética. Então eu reverti a cetoacidose. Tá bom. Aí tá revertido, eu vou lá e desligo a insulina regular. Só correr para o abraço. Aí pronto, assim, tá curado, eu vou mandar o paciente para casa. Passa alguns minutos, tá seu paciente tá apneico de novo, tá com seu paciente com esforço de novo. Ou pior, você interna esse paciente, não, tá melhor, eu vou... demorou a sair, vamos supor que você tá num lugar que não tem vaga de CTI, você mandou esse paciente para unidade de internação, uma vez que a cetoacidose diabética estava resolvida. Na admissão na unidade de internação. Código amarelo, o paciente vai para o CTI, você chega no outro dia para ver o doente, cadê? Ou estava tudo resolvido. Ou você manda o paciente para o UDC e ele intercorre à noite. Também, unidade de decisão clínica, verdade. Exatamente. Então, assim, você tá na sua sala amarela. E por que isso acontece? Porque, de novo, o mecanismo, você tirou o mecanismo, você compensou e não manteve o tratamento. E como que você mantém o tratamento do diabético que está descompensado? É dando uma insulina basal para esse paciente. Antes de você desligar a insulina regular desse paciente, você precisa de dar uma insulina basal. Você faz uma dose de insulina NPH desse paciente, espera 2 horas e aí sim você desliga a insulina regular. Então, isso aqui é fundamental. Eu já estou com minha gás boa, os exames já estão bons, eu estou no ponto de desligar a regular. Eu começo a NPH, se esse paciente já tiver com glicemia boa, eu começo um soro glicosado para eu continuar com a regular, eu não vou, mesmo que estiver no ponto, eu não vou desligar a regular ali. Eu vou continuar com a regular, dou NPH, depois de 2 horas eu posso suspender a regular, se eu tiver com esses critérios de resolutividade que o Fabrício bem disse. Então, isso é fundamental, porque eu acho que essa é uma das principais pontos que a galera dá uma deslizada no tratamento. É o mais comum. E aí o paciente volta a fazer... Na UTI é muito comum de ver muito isso, né? Tá, tipo, quase resolvido, e aí o paciente volta a fazer cetoacidose no outro dia, então... A gente falou aqui de 4 a 6 horas, né? Olha só, o tempo que isso gastou, você tem 4 a 6 horas, você pode estar resolvido realmente o problema. E via de regra, se a gente trata direitinho esse paciente, se você tá com um quadro... etiológico, né, definido, que também é definido e tratado, esse paciente fica de um dia para o outro na UTI, fica 18, 12, 24 horas, 24 horas de CTI, assim. É um trem gostoso de tratar, que você vê lá um pH de 6,29, 6,9, 6,29 é mais difícil, mas 6,9. O bicarbonato você vai ver, mas você não vai ver o paciente. O BIC de 9. E aí, você começa a tratar direitinho, isso melhora. E o paciente melhora, é gostoso demais. E aqui vai uma observação muito, muito importante. Gente, não apavorem com o bicarbonato do paciente. Bicarbonato, acho que é para fechar o episódio. Eu acho que e a mensagem final do episódio, além do tratamento da cetoacidose diabética, que isso é um erro comum, de você não começar a insulina basal, é você repor o bicarbonato. Emocionar. Mas é a coisa que mais emociona. Bicarbonato de 5 existe, 4 existe, 2 existe. Então, assim, o recorde que eu vi 3. Então, assim... Eu emocionei, liguei pro Fabrício e ele falou, calma, criatura. Não, mas a gente já viu vários. Já. Vamos repor o bicarbonato. Só repõe o bicarbonato se o pH estiver menor ou igual a 6,8. Se não tiver, não precisa de repor o bicarbonato, tá? Então, assim, mas está 10, está 5, 4, 3, igual você viu. Não precisa repor, tá? Então, não repõe o bicarbonato, se não tiver indicação pelo pH.
Então, acho que a mensagem final do episódio é essa. Então, cetoacidose é muito simples de tratar, no sentido de que as coisas são simples de serem feitas, é E não é de rápido de grande tratar, complexidade, não de você identificação. não precisa de nada de altíssima complexidade. Se você tratar direito, seu paciente vai melhorar até em 12 horas. Mas é paradoxal, porque apesar de ser simples de tratar, a gente vê muito erro. Toda semana a gente tem um caso para exemplificar disso. Muitos casos que a gente vê no pronto-socorro, muitas vezes a gente complica o tratamento. Então, Verdade. simplifica. Então, e é simples, simplifica. É isso. Então, check no primeiro episódio dessa temporada, Sala Amarela, cetoacidose diabética em 20 minutos. Tudo, os checkpoints principais estão aqui. E você vai, sim, conseguir tratar o seu paciente de uma maneira eficiente com essas dicas compartilhadas aqui. Se Perfeito. você quiser ir além, aí eu te espero no Plantão Plantão 360.